Olá, boa tarde, paz do Senhor. Domingo, hoje dia 8 de agosto de 2021. Aliás, eu acho que eu falei hoje de manhã 6 de agosto, eu falei errado, é dia 8 de agosto. Hoje é dia 8 de agosto de 2021. Que a bênção, a presença, o poder de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, todos os nossos queridos e também, principalmente, os pais, né? Os papais, os vovôs que estão hoje comemorando o seu dia, né? O dia dos pais, e que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, estamos na presença do Senhor. Hoje é domingo, por isso a gente está falando 10 horas da manhã e às 4:30 da tarde, e que o Senhor esteja sobre a tua vida, te abençoando, guardando, tua família, teu lar, os teus queridos, e dia especial, né? Em dia que possivelmente tiveram almoços por aí, almoços especiais, churrascada, macarronada, feijoada. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor. Hoje, já comecei pela manhã a fazer a síntese, né, de tudo aquilo que a gente tem estudado desde o mês de junho sobre escatologia, sobre os últimos acontecimentos, e agora, claro, de maneira mais resumida, mais assim, somente a falar os temas, a gente vai passando e vai falando dos acontecimentos, né, da ordem dos acontecimentos, para que a gente entenda, simplesmente pense a respeito. É claro que não está, o tema não está esgotado, tem muita coisa, mas a gente vai conversando e vai falando a respeito. Por isso que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você também possa estar sendo a cada dia sendo acrescentado na tua fé, na tua inteligência, né? Na inteligência da tua fé, e que todos possam ser abençoados por isso, porque quando nós conhecemos e pensamos sobre a palavra de Deus, nós estamos não apenas nos privilegiando, mas também estamos sendo instrumentos de Deus na vida de muitos. Então, que você possa viver essa condição, e você que é pai, você que é sacerdote da tua casa, vovô, você que tem os seus filhos, seus netos, também seja uma referência, seja um instrumento de Deus na vida de muitos, em nome de Jesus. Por isso, que você tenha um domingo muito especial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar também que nós estamos falando exatamente sobre escatologia, porque estamos lendo o livro de Mateus. Não tem como passar pelo livro de Mateus e não conversarmos sobre escatologia, porque o livro de Mateus, aliás, os últimos capítulos de Mateus falam muito, né, aprofundadamente sobre os últimos acontecimentos, quando Jesus pauta, como dizem no seu último sermão, né, no último sermão de Mateus, no quinto sermão que Mateus pontua, esse quinto sermão é sobre os últimos acontecimentos, sobre escatologia, como eu falo, o apocalipse de Jesus, né? Vamos dar continuidade agora, só falando de uma maneira mais sintética a respeito desse tema que é tão maravilhoso. Eu falei para você que tudo começa quando a grande tribulação é iniciada. Quando a grande tribulação é iniciada? Quando aquele que é, segundo a eficácia de Satanás, o anticristo, se manifesta e é também destacado. As pessoas, o mundo reconhece o anticristo, né? E aí começa a grande tribulação. Obviamente, nesse momento, e algum espaço desse momento, é que a igreja do Senhor Jesus é arrebatada. Por que isso? É a figura, por exemplo, do dilúvio do tempo de Noé. Não é assim que acontece? O juízo, a ira do Senhor se derrama sobre o planeta Terra,
o planeta Terra passa por aquele período de dilúvio e Noé e a sua família são resguardados, e a criação também, né? Uma espécie ou casal de espécies são guardados na arca junto com Noé, e essa arca é protegida, e conforme a arca se eleva por causa das cheias, por causa das águas, né, do dilúvio, e aí vem o juízo do Senhor, mas a justiça do Senhor do outro lado livra Noé e todos aqueles que estão com ele na arca. Acontece todo o juízo do Senhor, e aí depois a arca mais uma vez é estacionada ou depositada, né, no Monte Ararates, como diz a palavra, e ali começa exatamente tudo novamente. Então é essa figura que a gente entende como arrebatamento. E eu falo figura porque eu sempre falo que o Antigo Testamento nada mais é do que a ilustração do Novo Testamento. E o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, e não seria diferente na grande tribulação. Então, na grande tribulação, a igreja sai, o povo de Deus sai, esse primeiro grupo que rejeitou o Senhor fica, porque não tem Jesus como Rei, como Senhor e como Salvador, então esse grupo fica. E aqueles, né, que é tratado na palavra do Senhor como povo gentílico, mas que se arrepende, mas que deseja viver com Jesus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador e cumpre com o propósito de Deus aqui na terra, esse grupo é retirado. Então, dentro dessa lógica que a gente vai conversando a respeito e vai entendendo toda a cronologia, todos os acontecimentos, né? E a ordem dos acontecimentos. Então acontece a ressurreição daqueles que morreram e mais a transformação daqueles que estiverem vivos, conforme diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 15 a 17, já li hoje de manhã, não vou ler de novo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz ali no versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vida. Então esse texto se manifestará, essa condição, essa constituição se manifestará por ocasião do arrebatamento. Bom, acontecendo isso, né? Aí começa o governo do anticristo e começa as dores e começa a grande tribulação. Eu sempre coloco para você assim: se Jesus chama de grande tribulação, é porque houveram outras anteriores. Então, é por isso que eu sempre falo para você que eu entendo como nós estamos vivendo a tribulação. Estamos vivendo um período, um momento de tribulação. Vai melhorar? Nós oramos para que melhore. Nós oramos para que o povo se arrependa. Nós oramos para que as pessoas conheçam a Jesus e tenham, não apenas conheçam de maneira doutrinária, mas tenham experiência com Deus. Claro que oramos e clamamos. Mas aos olhos bíblicos, vai melhorar? Desculpe, não vai melhorar. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus sempre será livrado, protegido, preservado, conforme diz lá no Salmo 91. Nós ficamos sempre escondidos à sombra do Onipotente e o nosso Deus é o nosso refúgio. Está lá no Salmo capítulo 91. Então, é uma condição diferenciada? Mas para aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador. E aí acontece o quê? Apocalipse capítulo 4, versículo 6, desculpe, falei errado. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Aqui já está falando no momento da tribulação, da grande tribulação. E a cada nação, tribo, língua e povo. Então, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação e o anticristo estiver, né, com seus tentáculos
governando os povos, mesmo assim haverão pessoas que se converterão, mesmo assim, principalmente esse primeiro grupo. Por quê? Porque esse grupo entenderá, terá a consciência de que Jesus é o Messias, é o prometido, é o Yeshua HaMashiach, como eles chamam no hebraico. Esse Yeshua é o nosso Jesus, é o mesmo, só mudou de nome, mas é o mesmo. Eu já expliquei para você porque eles acham que Jesus mudou de nome, né? Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Então, esses que saem para as bodas do Cordeiro receberão a coroa, né? Porque a Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que estão arrolados na primeira ressurreição, né? Porque são felizes? Porque estarão com Jesus. Estarão nas bodas do Cordeiro. E por que são felizes? Porque reinarão com o Senhor Jesus. Então diz aqui, vi também tronos no plural, Apocalipse capítulo 20. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então veja que tudo isso está acontecendo na grande tribulação. Haverão remanescentes que não se prostrarão, nem a imagem, né, daquilo que é a abominação, nem se deixarão marcar pelo número da besta. Isso na grande tribulação. Então diz aqui, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esses também, esses remanescentes, farão parte do chamado milênio. Já expliquei para você, milênio eu chamo de milênio sabático, eu chamo do sétimo dia, né? Falando que não é o sétimo dia no sentido de 24 horas, mas é sétimo dia no sentido de período, de era, de ciclo, sétimo ciclo, a exemplo do que acontece com Deus quando na sua criação ele coloca cada ciclo como sendo um dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia. Não é assim? Ele não cria todo o universo em 6 dias, ou seja, 6 períodos. Então milênio é esse período. A gente já conversou muito a respeito disso. Então, indo em frente. Nesse momento do arrebatamento, enquanto a grande tribulação estiver acontecendo, em outro lugar, que nem no gibi, né? Enquanto isso, quer dizer, em outro lugar, estará acontecendo o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, também já conversamos a respeito, é diferente do tribunal do trono branco, porque o tribunal de Cristo é para aferir, né, o que fez cada um, para que haja a distribuição de recompensa e galardão. Esse grupo que foi arrebatado não é mais para ser aferido se tem Jesus no coração ou não. Isso já está líquido e certo. Está lá em Mateus 25. Isso já é líquido e certo. Já foram separados os carneiros das ovelhas. As ovelhas do lado direito e os carneiros do lado esquerdo. Como Jesus parabolicamente ensina, né, lá em Mateus capítulo 25. Mas é para ser aferidas as atitudes, os procedimentos, os propósitos de Deus na vida de cada um. E o que fizeram, ou melhor dizendo, o que nós fizemos. Tá? Então é um outro tipo de julgamento. Enquanto isso, esse julgamento estará acontecendo. E, claro, é a bodas do Cordeiro. E eu falei para você, eu só vou repetir essa frase só para você lembrar, julgar os ímpios, né, aqui na grande tribulação, é também trazer alívio aos justos. Por quê? Porque é diferente do outro julgamento. Esse tribunal, esse julgamento é para galardão, é para reconhecimento ou não de cada um, conforme o propósito de Deus, conforme o propósito de Deus para cada vida. Mas não para ser aferido se tem Jesus no coração ou não. Isso já aconteceu. Esse é o primeiro grande julgamento, onde
Todos participam. Por quê? Uns é para a condenação, outros é para a absolvição. Uns é para o cálice da ira de Deus, outros é para a justiça de Deus. Uns é para o juízo, outros é para a aferição do galardão. Certo? Vamos em frente. Então eu já expliquei o negócio da arca, né? Que simbolicamente o que significa a arca significa simbolicamente, na visão escatológica, exatamente o povo que sai de cena, o povo que é elevado para não apenas não participar da cálice da ira de Deus, mas porque tem uma outra atividade. Enquanto isso, o noivo está cuidando da noiva, está aferindo de como está a noiva, né, que é realmente uma figura do casamento. O noivo conferia, os amigos do noivo, junto com a família do noivo, conferiam os dotes da noiva, se estava tudo certinho, se a noiva tinha feito e cumprido com todas as suas tarefas, né? E para isso o noivo tinha que mostrar a habitação, que é exatamente o porquê acontece o arrebatamento. O arrebatamento acontece para que noiva e noivo possam ser aferidos um pelo outro. É por isso que Jesus fala lá em João que vou para o Pai preparar-vos lugar. E assim que preparar lugar, eu voltarei para vos buscar. Então existe essa aferição, certo? Enquanto isso, na grande tribulação, a gente chama de batalha do Armagedon. A gente não, a Bíblia chama de batalha do Armagedon, ali no Megido, no Vale do Megido. Por quê? Porque enquanto isso, lá na Terra, as pessoas estarão se convergindo num grande poderio para lutar contra Jerusalém, contra Israel. Tá? Isso lá. O outro povo está aqui, junto com Jesus Cristo. Agora está dando para entender, depois de todos esses dias e semanas que a gente tem lido, né? É por isso que eu estou falando que é uma síntese. E aí, né, nesse momento, quando estiverem todos eles se preparando para estarem já, né, vamos dizer, em avanço contra Israel, aí vem a volta do Senhor Jesus, como diz a Bíblia, junto com o seu exército. Junto com o seu exército, porque não é tão somente os anjos, mas é também o povo que vai julgar. A Bíblia fala que o povo de Deus julgará o mundo e julgará os anjos. Então esse povo, né, que está agora como parte do exército celestial, estará voltando com Jesus para esse confronto e para a proteção dessa cidade, a cidade e a região ali de Jerusalém, do Monte Hebron, né, como diz lá na Antiguidade. Então, ali naquele momento serão destruídos, já lemos, por isso que eu estou indo embora, não vai dar tempo de ler todas as passagens, são destruídos o anticristo e o falso profeta. Lembra que eu falei para você que são três, como se fosse a trindade do diabo? O anticristo, o falso profeta, que são as duas bestas, e mais o dragão, que é Satanás. Figuras que são utilizadas no Apocalipse, né? O anticristo, o falso profeta, e que são as duas bestas, e o dragão. As duas bestas, elas são destruídas pelo o Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. O dragão não, o dragão é preso. E a Bíblia diz que ele é preso por 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque na vitória desse rei, o rei toma posse. Agora não é mais a posse tão somente espiritual, tão somente de coração, não. Agora ele é rei físico, geopolítico. Ele é rei também de maneira territorial. E aí ele se apodera do seu trono, se apodera da sua cidade, e a sua cidade passa a ser finalmente, agora de fato, uma cidade santa. E aí começam os 1000 anos. Então, dentro dessa guerra, dentro desses conflitos, que será ali na Ásia, ali na região, o que acontece?
haverão remanescentes, principalmente porque esses remanescentes pertencem, quase que na totalidade, creio eu, a esse primeiro grupo. E esse remanescente, muitos deles se converterão, entenderão, terão consciência. O Espírito Santo vai trabalhar a mente dessas pessoas, claro, aqueles que se abrirem, para que sejam também exortados, edificados, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai dar continuidade à sua obra? Com certeza. Mas não para esse grupo mais. Esse grupo já teve a sua oportunidade. Agora é o povo de Israel. Por isso que eu sempre falo para você que é importante sempre pensar, didaticamente falando, sobre esses três grupos. Porque fica fácil de entender. E a palavra não fica tão assim, será que ele vai e volta nos temas? Né? Ora está falando uma coisa, ora está falando outra. Não, é porque são grupos diferentes. Que fazem parte de todo um plano divino, de todo um plano da Trindade, do Elohim. Tá? E aí tem aquilo que a gente chama dos rabiscos da colheita. Eu já expliquei para você que dentro da cultura hebraica, principalmente do Antigo Testamento, a colheita era dividida em três partes. Lembram-se? A primeira parte, as primícias. Jesus, quando ressuscita, e a Bíblia diz lá em Mateus que sepulcros se abriram e pessoas que já haviam sido enterradas, sepultadas, também ressuscitam com Jesus. Lembra que eu até expliquei para você o negócio do feixe de trigo? Como que era a primícia? A primícia era quando aquele agricultor via que a colheita estava já no ponto para ser colhido, né? A agricultura, principalmente o trigo. Então ele fazia o quê? Ele abraçava um feixe, cortava com a foice, esse feixe, e isso era a primícia. Era o feixe que a sua mão conseguia fazer um círculo assim, abraçar. E isso assim, de maneira, conforme eu estou mostrando para você, cortava e aí ele levava imediatamente para o sacerdote. Eram as primícias. Ninguém tinha autorização de mexer na colheita enquanto o agricultor não voltasse do sacerdote, da presença do sacerdote, não falasse: ele aceitou as primícias, ele aceitou a oferta das primícias. A partir desse momento é que acontecia realmente a verdadeira colheita. Só que depois de haver colhido tudo, você percebe principalmente no livro de Ruth, né, que conforme a lei de Moisés, era para o agricultor colher no centro e nas bordas do centro da colheita, mas os cantos não era para colher, era para deixar. Não apenas não colher, mas era para deixar, vamos dizer, as espigas nas plantações, e o que caísse no chão também não era para colher, exatamente para que ficasse, né, o remanescente da colheita para as viúvas, para os órfãos, para os leprosos, para os enfermos, aqueles, entre aspas, que eram considerados malditos, porque eles tinham que se alimentar. Então eles se alimentavam das beiras, dos cantos, porque era o cumprimento da lei de Moisés e ninguém passava fome. Então, dizendo isso, trazendo essa figura para a escatologia, então a primeira colheita é as primícias, e a Bíblia chama Jesus de primícias, no plural, porque não é só Jesus que ressuscita. Tem outros que ressuscitam com ele. Obviamente, só Jesus já está com o corpo glorificado. Aqueles que ressuscitam com Jesus voltam a morrer. Mas Jesus não. Jesus já ressuscita para toda a eternidade. Certo? A morte não pôde conter. Né? Tragada foi a morte pela vida. Vencida foi a morte pela vitória. Então é por isso que Jesus, claro, ele não volta a morrer, enquanto os outros voltam a morrer. Mas isso de maneira simbólica significa as primícias. Depois a palavra fala que da ressurreição de Jesus até o arrebatamento, muitos dormirão. Todos nós praticamente dormiremos. Lembre-se que para o Senhor, morte para aquele que está conectado no Senhor não é morte, é
dormir, adormecimento, né? Vai acordar um dia. Então, nós todos vamos dormir, mas todos nós, fazendo alusão à grande colheita, todos nós seremos arrebatados no arrebatamento da igreja, certo? No arrebatamento do povo de Deus. Entendeu? Então essa é a segunda colheita. Mas e a terceira colheita? Que é como se chama lá na agricultura no interior, principalmente do Paraná, de São Paulo, se chama de rabisco. E os rabiscos, ou seja, a última colheita, né? Seria a colheita temporã, né? As últimas colheitas. Então, essa será a colheita exatamente no período da grande tribulação. Entendeu? Então, em tudo, o Senhor cumpre, por incrível que pareça, mas o Senhor cumpre também com a lei que Ele próprio ensinou, que Ele próprio ditou para Moisés, Ele também cumpre, que é a terceira colheita, é a colheita dos remanescentes, principalmente do grupo de Israel. Vamos continuar. Nessa outra colheita, imediatamente depois vai acontecer o quê? O julgamento das nações, que não é aquele primeiro julgamento, já te expliquei. Aquele é de galardão, é de recompensa, é do povo chamado povo justo, povo santo, é diferente. Agora esse outro julgamento, também o Senhor vai aferir as atitudes, vai aferir aquilo que as pessoas falaram, não só fizeram, mas as pessoas falaram. A Bíblia chama isso de palavra frívola, ou seja, palavra que a gente não dá importância, mas Deus dá importância para tudo que sai da nossa boca, certo? Então, Mateus capítulo 25, versículo 31. E veja esse texto de tudo aquilo que a gente tem falado esses dias. Está escrito o seguinte, Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Está vendo? Aqui já é a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já está diante, no finalzinho da grande tribulação. As nações estão se juntando a uma contra Israel, e Jesus, em dado momento desse conflito, ele vai estabelecer o seu trono. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Então ele vai aproveitar esse momento, como quem vai falar assim, né? Ah, vocês estão vindo aqui? Então tá bom. Então vamos aproveitar que vocês estão por aqui, vamos começar o tribunal, o trono branco. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Claro que já existe um povo com ele. É aquele que participou do arrebatamento. Mas os remanescentes serão também chamados. Diz aqui: vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Então perceba que muita dessa palavra, agora eu estou falando de maneira escatológica, essa palavra, a gente tem livros escritos a respeito dessa passagem. Não é essa é a minha intenção agora. Eu estou olhando essa palavra com você de maneira escatológica, tá? Por quê? Porque toda a linha de raciocínio de Mateus 21 até Mateus 25, inclusive esse texto, a gente pode aferir de maneira escatológica porque foi para isso que o Senhor Jesus ministrou, pregou esse sermão. Então vamos lá. Diz aqui. E veja que aqui são as atitudes, não é o coração.
Porque alguém já falou, ué, mas Jesus poderia falar, olha, quem não me declarou como Senhor e Salvador? Jesus não está falando isso, Jesus já está aferindo a atitude, ou seja, num primeiro plano, numa primeira ordem, já foi estabelecido quem é do Senhor e quem não é. Mas aqui é de uma maneira a aferir as atitudes, as práticas daquilo que tem no coração, seja do grupo, o grupo das ovelhas, ou seja do grupo dos carneiros, como diz aqui a palavra do Senhor, né? Desculpa, eu falo carneiro, mas é cabrito, se bem que é quase a mesma coisa, só que o cabrito vamos dizer, o carneiro mais moço, né? Mais jovem. E dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, forasteiro, me hospedastes, estava nu, me vestistes, enfermo, me visitastes, preso, foste-me ver-me. Então perguntarão justos, Senhor, quando foi? Os justos, está vendo? Os justos já são justos. O Senhor aqui está aferindo a prática. Não é para dizer se é Senhor, se Jesus é Senhor e Salvador. Os justos já sabem. Eles já se converteram ao Senhor. Agora o Senhor está aferindo a prática. Diz aqui, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por quê? Quando você vai para a prática, por exemplo, de algumas filosofias, como o Espiritismo, eles se utilizam desse texto, e até a intenção é boa, não é ruim, para poderem justificar por que eles têm tantas obras assistenciais e sociais. E eles se apegam a esse texto. Só que quando você vai no cerne de toda a linha de raciocínio de Jesus, Jesus está falando de uma progressão, de uma cronologia de acontecimentos. Ele está falando de uma ordem de acontecimentos. Então essa prática, como diz Paulo, né, a fé sem obras é morta. Então, o que ele está dizendo? Porque eu creio, eu vou fazer para o Senhor, mas com lastro. Qual é o lastro? A minha fé. Não fazer pelo fazer. Ou não fazer praticando, porque eu acho que só de praticar eu vou cumprir com a vontade de Deus. Não. O religioso cristão é a mesma coisa. O religioso cristão acha também que quanto mais ele fizer, mais santo ele será. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eu vou fazer precisa ter lastro, precisa ter um fundamento. Por que eu estou fazendo? No caso daqueles que são os justos, como a Bíblia fala, justos por quê? Porque cumprem com a justiça. Justo na Bíblia é quem cumpre com justiça. Que justiça? A justiça dos homens? Não, a justiça de Deus. Justiça e palavra de Deus são sinônimas. Então, justo é porque cumpre. E cumprir com a palavra de Deus é declarar Jesus como Senhor, Salvador, como libertador, como princípio e fim de todas as coisas. Exatamente isso. Tá? E quando te vimos enfermo, preso, fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, a sua esquerda são aqueles que irão já para o desculpe, é exatamente isso, aqueles que irão para o juízo, diferente daqueles que vão para a justiça. Juízo e justiça são irmãos, né? A justiça e o juízo são irmãos, são conceitos irmãos. Não tem como Deus se manifestar
sem juízo de um lado e justiça do outro. E é o que está acontecendo aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o fogo eterno inicialmente não foi preparado para o povo, para a humanidade. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas aqueles que não cumpriram com a palavra de Deus, não foram ou se permitiram quebrantar no coração para serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo, é exatamente o mesmo endereço do diabo e, como diz o Senhor Jesus, e os seus anjos, o fogo eterno. Certo? E nesse momento é que começa o período milenar, ou como eu chamo, o milênio sabático, ou como ainda eu chamo, né, o sétimo dia, falando de era, né, ou seja, sétimo, vamos dizer, o sétimo mil anos. Já passaram 6.000 anos e esse é o sétimo 1.000 anos, tá? Como o reino milenar começa. Então, como ele vai começar? Com os santos do Senhor já glorificados, os mártires do Senhor também já separados. Lembra? Quando eles perguntam, uma parte pergunta: olha, por que o Senhor já não se manifesta? Aí o Senhor fala: calma, eles estão vestidos de branco, né? Diante do trono do Senhor. E o Senhor responde para eles: calma, porque ainda há de vir aqueles que estão sendo lavados nas suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, ou seja, esses mártires, que no tempo da grande tribulação ficarão firmes. Por isso que eu sempre falo para você que é principalmente, de maneira primordial, é o povo judeu. Por quê? É um povo judeu que tem identidade, que chega nesse momento, eles não aceitam a marca da besta e não aceitam se prostrarem. Conforme outros momentos da própria história da humanidade, eles não aceitaram e morreram e padeceram e foram flagelados por isso. Mas eles continuarão firmes. O Senhor vai esperar esses. Então serão os mártires e com aqueles que se converterão em todo esse processo. Mas os rebeldes não farão parte desse governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás é preso, já falei para você, as duas bestas são destruídas, mas Satanás ele é preso. A Bíblia fala que ele é preso, ele não é destruído, tá? E depois de 1000 anos, Satanás é solto. Aí você vai falar assim, por que Satanás é solto? Eu sempre falo nele, Lutero. Lutero fala o seguinte, que o diabo é o cão na coleira do Senhor Deus. Por quê? Porque o diabo, ele é, na verdade, né, vamos dizer, alguém liberado, autorizado pelo próprio Senhor para agir. Haja vista o que acontece com Jó lá no livro de Jó. Tudo que acontece com Jó, o Senhor permite. Mas o Senhor não permite que o diabo toque na vida de Jó para matá-lo. Mas para trazer enfermidade, ele traz. E você sabe toda a história lá. Exatamente aqui é a mesma coisa. Jó, ele representa aqui esse grupo. Esse primeiro grupo que rejeitou a Jesus no primeiro momento. Ele representa, não que Jó tenha rejeitado. Jó não. A Bíblia fala que 3 homens estariam, como se diz, capacitados, habilitados pelo Senhor em qualquer momento da humanidade. Só 3. Noé, Jó e Daniel. É Ezequiel quem diz isso. Então Jó, não em Jó, mas Jó representa, ele é a figura. Ele é um tipo do povo judeu. E aí, o que acontece? Depois de 1000 anos, Satanás é solto. Não é que Satanás promove uma guerra, e não é que vai ter gente para guerrear contra o Senhor, mesmo nesse estado? Exatamente, que é aquilo que acontece
como diz Ezequiel 38 e 39, não vou ler, mas é a rebelião de Gog e Magog. Um dia desse aí, eu já até falei a respeito disso, né? Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, é Pedro pregando, na primeira pregação de Pedro, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, ou seja, ele já veio uma vez, e vocês rejeitaram. Em outras palavras, é que Pedro está falando. Que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Ele está falando da segunda vinda. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então eu estou pegando o que Ezequiel falou, principalmente numa guerra, Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39 fala a respeito, né, onde nações, povos, línguas e raças virão a uma contra agora esse rei. Por incrível que pareça, haverão pessoas ainda completamente cegas, revoltadas com Jesus, mesmo Jesus estar agora de maneira aparente, de uma maneira física, de uma maneira completamente territorial. Veja aonde vai o entorpecimento do ser humano, né? E aí, nesse momento, finalmente, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Satanás é lançado no lago de fogo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Veja só, os santos que estão junto com Jesus. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está me entendendo toda a linha de raciocínio? Toda a síntese escatológica? Eu estou pegando aqui, falando que o que alguns levam alguns livros para falarem, alguns outros levam anos para falarem, eu estou fazendo da melhor forma possível, resumida, o máximo que eu estou conseguindo, né? E daí vem aqui Apocalipse 20, versículo 4 a 5. Os tronos, né? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então não é só Jesus. Ele convida o seu povo, os seus agora eleitos, para estarem julgando com eles, né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Agora vem o outro julgamento. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então a morte, o inferno, foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, é maravilhosa a palavra do Senhor. A gente amanhã continua, mas espero que você esteja agora tendo uma linha de raciocínio sobre todos os eventos e por que tem tantas coisas e parece que muitas vezes a palavra vai e volta, vai e volta. Falou de um grupo, aí depois volta, está falando do mesmo grupo? Não. A palavra está apenas pontuando o tratamento do Senhor para cada grupo, em momentos completamente diferentes. Ainda que o projeto, o propósito, o objetivo do Senhor seja o mesmo. Qual é? Que realmente tenhamos novos céus e nova terra, como diz a palavra em Apocalipse 21, mas aí eu deixo para amanhã, a gente continua. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre escatologia. É bom, é gostoso. Espero que você esteja desenvolvendo o teu entendimento, até porque, né, como eu sempre falo, você pode concordar ou discordar, mas uma coisa é certa, e é aquilo que eu escrevi pela manhã, né? O acontecimento ou a ordem dos acontecimentos é completamente perfeita. Por quê? Qual é o cuidado de Deus? O cuidado de Deus é exatamente dar o máximo de espaço e de oportunidade para aqueles que são dele, para aqueles que têm os seus corações voltados para o Senhor, ainda que em algum momento haver uma ignorância contra o Senhor Jesus, a sua palavra, mas o Senhor está dando todo o espaço possível para que essas pessoas tenham a oportunidade de se converterem àquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? Glória a Deus, e orar pelos pais, né? Mais uma vez, oramos de manhã, vou orar de novo pelo Dia dos Pais. Você que é pai, que é vovô, a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a tua vida, como o Bispo Antônio que está aqui, como o seu Toninho, a Dona Nadir, que também estão aqui, seu João, Dona Dária, os pais, os vovós, e nós vamos orar por todos em nome de Jesus, também a Amanda, o Fábio, da Amanda, que também é pai, da Julinha e do Luquinha, e todos vamos colocar tudo isso diante do Senhor, o Fábio, a Márcia, né, que estão aqui também, o Fábio, e também Luiz Henrique, todos, o seu Augusto, e todos estejam na presença do Senhor, e vamos agradecer ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E principalmente pela oportunidade que temos de termos a tua palavra, de pensarmos a respeito, de nos estruturarmos, amparando, fundamentando a nossa fé, a saúde da nossa fé, nos ensinando a crer, a desejar, em nome de Jesus, cada dia mais, a crer no Senhor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, derrama-te com a tua graça sobre os pais que estão aqui, os avós também, aqueles que se incumbiram sacerdotalmente de cuidarem dos seus lares, seus filhos, seus netos, suas crianças, seus jovens. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu discernimento. Ó Deus, se manifeste poderosamente e que esses teus servos a cada dia sejam revigorados, renovados, restaurados nas suas forças, na sua capacidade de crer, na sua esperança, em tudo aquilo que vem da tua parte, da tua direção, do teu propósito sobre a vida deles e através da vida deles. E juntamente com eles, todo o povo de Deus, cada família, cada lar, abençoa, derrama-te com o teu mover, com a tua cura, visitando órgãos, visitando nervos, tendões, coração, artérias, músculos.
Ó Deus, em nome de Jesus, o bispo Antônio que está se preparando para a cirurgia. Ó Deus, derrama-te com a tua graça, com a tua glória, protegendo, preservando, guardando. Ó Deus, transbordando com a tua graça, com a tua vida abundante, com a tua vida excelente sobre cada um em nome de Jesus. Circulação sanguínea, taxas, olhos, ouvidos, órgãos, coração, artérias, veias, recebam a vida, recebam o poder da vida, sejam tocados, visitados, ressuscitados na promessa e na palavra do Senhor. E nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua presença sobre as nossas famílias, os nossos lares que estamos representando aqui, cada componente, cada lar, cada família, derramando-te, ó Deus, com as tuas promessas, com a tua palavra, e nós te louvaremos sempre. Te pedimos pelo nosso Brasil, pelo nosso país, o nosso povo, que mais uma vez, ó Deus, por causa dessa pandemia, ó Deus, está sendo prejudicado, está sendo desprezado, banalizado nas suas necessidades. E em nome de Jesus, que a tua graça se derrame sobre o nosso povo, cuidando, consolando, confortando, apaziguando o coração, tratando, quebrando as maldições e trazendo da tua vida e trazendo do teu perdão, da tua misericórdia, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre nós que estamos aqui, cada família, cada lar representado em comunhão, como igreja de Jesus Cristo, para que nós tenhamos não apenas o domingo, mas uma semana maravilhosa e especial. Em tudo que fizermos, aonde estivermos, o Senhor esteja à nossa frente, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja sobre a tua vida, você tenha uma semana maravilhosa. Bispo Antônio, estou orando pelo Bispo Antônio aí, pela cirurgia, pelos preparativos, em nome de Jesus, estou orando também pela Amanda, pelo negócio, pelo trabalho, todos que estão aqui estão clamando para que o Senhor possa interferir no trabalho, nos propósitos, nos empreendimentos, nas vendas, no comércio, em tudo que vocês estiverem fazendo, o Senhor lhes dê prosperidade, vida, sucesso, e ao Senhor nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você seja um conquistador, um realizador. Por onde você for, aonde você pisar com a planta dos teus pés, onde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por herança. E que nada e ninguém lhe seja obstáculo, mas em tudo você avance, você realize e você tenha vitórias em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, você tem uma semana maravilhosa, um finalzinho aí de domingo muito especial. Parabéns mais uma vez ao papai, ao vovô, a todos os nossos familiares. Que Deus abençoe você ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Fica na paz. Amanhã tem mais, hein? A partir das 10 horas da manhã. Deus abençoe. Um beijo para você. Tchau, tchau.